Fala pessoal, beleza? Robério Pereira aqui. Espero que estejam gostando de cada parte do violão. Vamos lá, a mão do violão também é chamada de cabeça, ou cabeçote. É a parte de cima do instrumento. É nela que, normalmente, são gravadas as marcas dos violões. Acredita-se que o tamanho e o peso da mão do violão influenciam no som produzido por ele. Nessa teoria, quanto maior a mão e mais pesada, maior será a absorção da vibração das cordas, e isso resultará em uma maior qualidade sonora. As tarraxas ou cravelhas são as borboletinhas posicionadas na mão do violão. Existe uma para cada corda e elas controlam a afinação da corda correspondente ao ser girada para um lado ou para outro, apertando ou soltando. Elas podem ser feitas de plástico ou metal, mas as tarraxas de metal são as mais procuradas, já que garantem uma maior estabilidade no instrumento. É importante que as tarraxas estejam presas corretamente, pois um defeito nesta parte prejudica a afinação da corda, e é impossível tocar um instrumento desafinado. Elas são vendidas separadamente ou jogo, ou seja, é possível trocá-las sem muita dor de cabeça caso dê problemas. A pestana é a parte que une a mão ao braço do violão. As cordas passam por ela e direcionadas até as tarraxas para afinação. Por isso é importante que a pestana esteja em bom estado e que tenham sido produzidas com um bom material, pois um problema nessa parte pode influenciar na afinação, consequentemente, no som produzido pelo violão. Pode ser feita de vários materiais. O material mais comum é o osso, mas também existem as de plástico, por exemplo. Entretanto, as de plástico não garantem tanta estabilidade quanto as de osso ou metal. O braço do violão é a parte seguinte à pestana. Dentro do braço do violão há um tensor, principalmente nos violões de cordas de aço, que nada mais é do que uma peça de metal ou madeira mais rígida que controla a envergadura do braço de acordo com a tensão da corda. Isso é necessário porque as cordas de aço tendem a ter uma tensão maior, e o tensor pode ser ajustado para evitar que o braço empene. Na parte da frente do braço do violão é onde fica a escala. O tamanho dessa escala influencia diretamente no som do violão. Quanto maior a escala, maior a tensão das cordas, logo o som do violão tende a ficar mais alto e agudo. Quanto menor a escala, menor será a tensão nas cordas, e o som tende a ficar um pouco mais grave. A escala é dividida em vários espaços chamados de casas e separados por trastes. Os trastes são as pequenas partes de metal e as casas são os espaços entre os trastes. São essas partes que dividem a escala em semitons. Isso significa que cada casa equivale a um semitom e assim. Para ficar mais simples, vamos pensar na primeira corda Mi, e quando tocada solta ela emite o som do tom Mi. Ao prendê-la na primeira casa irá avançar um semitom, logo ao ser tocada emitirá o tom Fá. Na segunda casa, Fá sustenido e assim por diante. O número de casas varia de acordo com o modelo do violão. Não necessariamente em função do tamanho físico do braço do violão. A caixa acústica nada mais é o corpo do violão. Ele é formado pelo fundo, parte de trás, pelo tampo, parte da frente, e pelas laterais do violão, e é essa parte que amplifica o som das notas do violão. Existem caixas acústicas de diversos materiais, mas o material ideal é a madeira. Isso porque a madeira sólida permite uma melhor sonoridade em comparação ao compensado, por exemplo. Isso significa que essa parte tem total influência no som emitido pelo violão. No tampo é onde fica a boca do violão. É ela que faz a transmissão das ondas sonoras do violão. E ao redor da boca existe a roseta. Muitos acreditam que a roseta tem apenas a finalidade decorativa, mas além disso, ela também firma a madeira de forma a evitar com que venha rachar ou quebrar. Com relação ao tamanho da caixa acústica e da boca, geralmente violões com uma boca menor produzem um som mais agudo se comparado a um violão com uma boca maior. O mesmo tende a ocorrer com a caixa acústica. Se a caixa for muito larga, o som produzido tende a ser mais grave e ter menor definição se comparada a uma caixa mais fina. O cavalete é uma pequena parte posicionada na parte de baixo da caixa acústica. O material pode variar de acordo com o tipo das cordas, pois uma de suas funções é prendê-las. O cavalete do violão também influencia na sonoridade do instrumento. Ele, além de prender as cordas, influencia na mudança de tom do instrumento. Apesar de ser possível ser feito de diversos materiais, o de madeira também é o mais indicado, já que apresenta uma maior estabilidade se comparado aos de plástico. É no cavalete que fica o rastilho.
Uma pequena parte fixada no cavalete que pode ser feito de osso, marfim ou materiais sintéticos. Influencia na afinação, no timbre e até no volume do som do violão. As cordas merecem um destaque especial em um artigo só para elas. Acho que não é necessário dizer a importância que representam na sonoridade produzida pelo violão. Mas é importante lembrar da atenção que elas merecem. Normalmente os violões clássicos simples possuem 6 cordas, nomeadas da mais aguda para a mais grave: Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Observe que as cordas de aço podem enferrujar com o tempo, portanto é importante trocá-las periodicamente. Mantê-las limpas também é necessário. Você está pronto para aprender a tocar violão do zero, sem precisar se matricular em uma escola de música? Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo.